Boa noite. Good evening. It's good to be in Brazil. É bom estar no Brasil. I love Brazil and I love Brazilians. Eu amo o Brasil e eu amo os brasileiros. And I hope when I grow up, I am able to live in Brazil. E eu espero que quando eu crescer eu possa morar no Brasil. I was asked to introduce myself. Me pediram para me apresentar. And the most important thing about me is my wife Marnie. E a coisa mais importante a meu respeito é a minha esposa Marnie. She's with me tonight. Ela está comigo essa noite. We've been married for almost 40 years. A gente tem quase 40 anos de casados. We have 4 married children. Nós temos 4 filhos e os 4 já são casados. 11 grandchildren. 11 netos. We want one more. A gente quer mais um. For the 12 tribes of Gohin. Para que a gente tenha as 12 tribos de Gohin. I'm Canadian. Eu sou canadense. And I've lived most of my life in Canada. E eu vivi a maior parte da minha vida no Canadá. But also spent some time in the United States. Mas também passei algum tempo nos Estados Unidos. And right now I teach in Phoenix, Arizona. E no momento eu leciono em Phoenix, no Arizona. About 6 months of the year. Por cerca de 6 meses durante o ano. And the other 6 months I spend in Vancouver. E os outros 6 meses do ano eu passo em Vancouver. Playing with my grandchildren and writing. Brincando com os meus netos e escrevendo. In that order. Nessa ordem. And I like to joke that the 10 of us, the 10 Gohin adults, the 10 adults in our family. Existe uma piada que os 10 adultos Gohin na nossa família, my wife and I, minha esposa e eu, my 4 children, meus 4 filhos, their 4 spouses, e os seus 4 cônjuges, 10. We can only do 4 things. A gente só consegue fazer 4 coisas. Give lectures. Dar palestras. There's too many academics in the family. Existem muitos acadêmicos na nossa família. Preach sermons. Pregar sermões. There's too many pastors in the family. Existem muitos pastores na nossa família. Play musical instruments. Tocar instrumentos musicais. There's too many professional musicians in the family. Existem muitos músicos profissionais na nossa família. Or take care of children. Ou cuidar de crianças. We can't build houses. A gente não sabe construir casa. Fix cars. Consertar carro. Fix toilets. Consertar banheiro. We don't know how to use tools. A gente não sabe usar nenhuma ferramenta. We can only do those 4 things. A gente só sabe fazer essas 4 coisas. So we need lots of help in our family. Então a gente precisa de muita ajuda na nossa família. Thank you so much for coming tonight. Muito obrigado por terem vindo hoje. And let's pray. E vamos orar. Because we're going to be talking about the work of the Spirit. Porque a gente vai conversar sobre a obra do Espírito. And we're not simply talking about the Spirit in the third person as someone far away. E a gente não está simplesmente falando sobre o Espírito na terceira pessoa, como se fosse alguém distante de nós. But the Spirit who's present in our midst. Mas a gente está falando do Espírito que está presente no nosso meio. It's like if I was talking about Eduardo. É como se eu estivesse conversando sobre o Eduardo. I'd be very aware that he was present when I'm talking about him. E eu estaria ciente de que ele está presente à medida que eu falo sobre ele. And moreover, we're talking about the Spirit as he reveals himself to us. E além do mais, nós vamos conversar acerca do Espírito à medida que ele se revela para nós. So let's pray together. Então vamos orar juntos. Spirit of the living God. Espírito do Deus vivo. Would you reveal to us Jesus Christ? Que o Senhor nos revele Jesus Cristo as the center of the biblical story, como o centro da história bíblica, the one who brought good news, aquele que trouxe boas novas, that the kingdom of God had come. Que o reino de Deus tinha vindo.
And we pray that you'd show us our place in that story. E nós oramos para que o Senhor nos mostre qual que é o nosso lugar na tua história. And open our eyes to see E abra os nossos olhos para que possamos ver your working, O Holy Spirit. a tua obra, ó Espírito Santo. We pray in Christ's name. Nós oramos no nome de Cristo. Amen. Amém. We're talking tonight about Christian ministry in the power of the Spirit. Nessa noite nós estamos conversando sobre o ministério cristão no poder do Espírito. And as soon as we begin to talk about the Spirit, E assim que nós começamos a conversar sobre o Espírito, most of us already have in place a certain framework of thinking. a maioria de nós já tem alguma formatação de pensamento a esse respeito. If you look at theologies Se você olhar para as teologias and the way they treat the Holy Spirit, e a maneira pela qual elas tratam o Espírito Santo, you see a certain framework você já vê uma moldura pré-estabelecida that differs from Protestants to Catholics to Pentecostals. que difere de protestantes, de católicos, de pentecostais. For the Protestants, Para os the protestantes, Spirit is treated between the work of Jesus Christ, o Espírito, who died. The Spirit works, o Espírito opera por meio da morte de Jesus Cristo, applying the work of Jesus Christ aplicando a obra de Jesus to individual Christians. aos cristãos individuais. So the Spirit is treated in the context of individual salvation. Então, o Espírito é tratado no contexto apenas da salvação individual. The Spirit calls us. O Espírito nos chama, The Spirit regenerates us. o Espírito nos regenera, The Spirit sanctifies o us. Espírito nos santifica, The Spirit creates His gifts within us. o Espírito cria os seus dons dentro de nós: Love, joy, peace. amor, a alegria, paz. But it's all dealing with salvation of the individual. Mas tudo isso está lidando apenas com a salvação do indivíduo. Roman Catholics deal with the work of the Spirit through the ministry. Os católicos romanos lidam com a obra do Espírito através do ministério, Through the work of the hierarchy and the priests, através da obra da hierarquia dentro dos sacerdotes and especially through the sacraments. e especialmente por meio dos sacramentos. Pentecostals treat the Spirit Os pentecostais tratam o Espírito in terms of the various gifts that the Spirit gives, em termos dos diversos dons que o Espírito dá, especially the unusual gifts. especialmente os dons mais incomuns. All of those things are true to some degree. Todas essas coisas são verdade em algum grau. But I would argue that all of them miss the bigger context. Mas eu diria que todas essas tradições perdem de vista o contexto mais amplo. To understand the work of the Spirit, Para que nós possamos entender a obra do Espírito, we need to treat the Spirit and its role in the biblical story. a gente precisa tratar o Espírito e o seu papel na história bíblica. And so I want to unfold that for you tonight. Então eu gostaria de desenrolar isso para vocês nessa noite, desenvolver And treat the Spirit in 4 particular contexts. e tratar do Espírito em 4 contextos específicos. First, Primeiro, and most important, e mais importante, the Spirit must be understood o Espírito deve ser entendido as a gift of the last days. como um dom dos últimos dias. The Bible tells one unfolding story. A Bíblia nos conta uma história que se desenvolve. God creates a very good world. Deus cria um mundo e a criação é muito boa. Human rebellion distorts and twists and corrupts that world. A rebelião humana distorce e corrompe essa criação. But God says to Abraham, Mas Deus diz a Abraão: I'm going to restore to you the blessing of the good creation. eu vou restaurar a você a bênção da boa criação. And through you in the future,
E por meio de você, no futuro, I'm going to restore that blessing to all nations. eu vou restaurar aquela bênção para todas as nações. Israel was to be a people that experienced the blessing of God, Israel deveria ser um povo que experimentaria a bênção de Deus, with the promise that one day, mas com a promessa de que um dia, in the future, no futuro, all nations would experience that blessing of God. todas as nações experimentariam essa bênção de Deus. Israel fails in their calling. Israel falha no seu chamado. They are corrupted by the idolatry of the nations. Israel é corrompido pela idolatria das nações ao redor. And within that context, E dentro deste contexto, the prophets come and speak to Israel. os profetas vêm e falam a Israel. They too are looking to the future. Eles também estão olhando para o futuro. They're looking to the end of the story. Eles estão olhando para o fim da história. And they say to Israel, E eles dizem para Israel: even though you have failed, muito embora vocês tenham falhado, God will not fail. Deus não falhará. God will bring blessing to the whole creation Deus trará a sua bênção para toda a criação and to people from all nations. e para os povos de todas as nações. And if we now took time to look at the prophets Se a gente tomasse tempo agora para olhar para os profetas and all that they say about the Spirit, e olhar para tudo que eles dizem acerca do Espírito, they say that there's a day coming, eles dizem que virá um dia, the last days. os últimos dias. A day is coming when the Spirit of God is going to be poured out. Um dia está vindo no qual o Espírito de Deus será derramado. And the Spirit is going to bring the salvation that the Jews have been looking for. E o Espírito trará a salvação a qual os judeus esperavam. In Ezekiel 36, Em Ezequiel 36, God says to Israel, Deus diz a Israel: I put my name on you, eu coloquei o meu nome sobre vocês, so that my name would be honored among the nations. para que o meu nome fosse honrado dentre as nações. But you have profaned my name. Mas vocês profanaram o meu nome. You've dishonored my name amidst the nations. Vocês desonraram o meu nome entre as nações. But I'm not going to give up on you. Mas eu não vou desistir de vocês. For the sake of my name, Por causa do meu nome, por amor do meu nome, I'm going to gather you back. eu vou reuni-los novamente. I'm going to pour out water and cleanse you from your idolatry. Eu vou derramar água sobre vocês e lavá-los da idolatria de vocês. And I'm going to give you a new heart. E eu darei a vocês um novo coração. And then in verse 27 and 28 of Ezekiel 36, it says this. E aí nos versículos 27 e 28 de Ezequiel 36, It's 36, not 26, okay? It's 36, not 26. Ezequiel 36, And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. versículos 27 e 28, diz assim: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. 28, can I read? Then you will be my people and I will be your God. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezekiel is looking forward to a day Ezequiel está olhando para o futuro, para um dia, a day that is coming in the end time. That was coming in the end time. um dia que estava por vir no fim dos tempos, A day when he will pour out his spirit um dia no qual Deus derramaria do seu espírito on Israel, sobre Israel, cleansing them, limpando-os, giving them a new heart, dando a eles um novo coração and enable them to experience the salvation e os capacitando a experimentar a salvação that has been promised. que fora prometida. In Joel 2, Em Joel 2, the same promise is made. a mesma promessa é feita. It says, and afterward I will pour out my spirit on all people. Diz, e acontecerá que, depois dessas coisas, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. In Isaiah,
Em Isaías, Jeremiah, Jeremias, Ezekiel, Ezequiel, Zechariah, Zacarias, Joel, Joel and other prophetic books. e em outros livros proféticos. The promise comes over and over again. A promessa é feita repetidamente. A day is coming in the future Virá um dia no futuro, when I'm going to pour out my Spirit, no qual eu derramarei do meu espírito. and the salvation that you've been longing for E a salvação pela qual vocês estão ansiando is going to come in fullness. virá em sua plenitude. The kingdom of God, O reino de Deus, the new creation, a nova criação, the resurrection life, a vida da ressurreição ou a vida ressurreta, that great banquet. o banquete, aquele grande banquete. All of these are images that the prophets use of that coming day. Todas essas são imagens que os profetas usaram acerca daquele dia que viria. And it's going to be ushered in by the work of the Spirit. E esse dia seria trazido pela obra do Espírito. As we look at the prophetic books, À medida que nós olhamos para os livros proféticos, we see that he talks about at least 3 works of the Spirit. nós percebemos que eles falam acerca de pelo menos 3 obras do Espírito. The first A primeira is that the Spirit will be poured out on the Messiah. é que o Espírito seria derramado sobre o Messias. Isaiah 61. Isaías 61. The servant of the Lord says this: O servo do Senhor diz o seguinte: The Spirit of the sovereign Lord is on me, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas para os He pobres. has sent me to bind up the brokenhearted, Ele me enviou para curar os que estão com o coração quebrantado, to proclaim freedom for captives, para proclamar liberdade aos cativos, release from darkness for prisoners, libertar os prisioneiros da escuridão to proclaim the year of the Lord's favor. e proclamar o ano do favor do Senhor. And it all begins with the Holy Spirit being poured out. E tudo isso começa com o Espírito Santo sendo derramado. When Jesus comes to the synagogue in Luke 4, Quando Jesus entra na sinagoga em Lucas capítulo 4, he reads this text from Isaiah 61 ele lê esse texto de Isaías 61 and says, "The Spirit of the Lord is now on me e diz: o Espírito do Senhor agora está sobre mim, to proclaim the good news para proclamar as boas novas that the kingdom of God has come." de que o reino de Deus é vindo. First, the Spirit will be poured out on the Messiah. Primeiro, o Espírito seria derramado sobre o Messias. Second, Segundo, the Spirit will be poured out on Israel. o Espírito seria derramado sobre Israel. I just read Ezekiel 36. Eu acabei de ler Ezequiel 36. And I will put my Spirit on you. Eu colocarei o meu Espírito em vocês. And finally, E finalmente, the Spirit will be poured out on all people. o Espírito seria derramado sobre todos os povos. Joel says, "Afterward I will pour out my Spirit on all people." Joel diz: e depois dessas coisas eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. And then at Pentecost, E aí acontece o Pentecostes. after there's all those unusual gifts, Depois de ter acontecido todos aqueles dons incomuns, tongues, línguas, fire, fogo, and everybody wonders what's going on. e todo mundo se pergunta o que está acontecendo. Peter stands to preach a sermon, Pedro se levanta para pregar um sermão, and the first thing he says, e a primeira coisa que ele diz: "This day was promised by the prophet Joel." esse dia fora prometido pelo profeta Joel. And he says this, E ele diz o seguinte: "In the last days, nos últimos dias, God says, I will pour out my Spirit on all people." Deus diz: eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. All Jews living at the time in which Jesus came Todos os judeus que viviam na época em que Jesus veio were looking for the end to come. estavam aguardando pelo fim que viria. They were looking for the kingdom of God to arrive. Eles estavam aguardando pelo levantar do reino de Deus. They were looking for the outpouring of the Spirit of God, Eles estavam aguardando o derramamento do Espírito Santo, so that the people of God might experience salvation. para que o povo de Deus pudesse experimentar a salvação.
Here's what Leslie Newbegin says. Olha o que o Leslie Newbegin diz. The Spirit brings the reality of the new world to come. O Espírito traz a realidade do novo mundo que está por vir. Into the midst of the old world that is. No meio do antigo mundo que existe. The Spirit is the recognizable presence of a future. O Espírito é a presença reconhecível de um futuro that has been promised, que foi prometido, but is not yet in sight. mas ainda não podemos ver. Put simply, De forma simples, the prophets looked to the last days, os profetas olharam para os últimos dias, when the Spirit would be poured out. quando o Espírito seria derramado. And now that Spirit, E agora aquele Espírito who brings the new creation, que traz a nova criação, salvation of the kingdom of a God, salvação e o reino de Deus, brings them into the middle of history. traz isso no meio da história. And so if we are to understand the New Testament, Então, se nós quisermos entender o Novo Testamento, especially the writings of Paul and Luke, especialmente os escritos de Paulo e Lucas, this is how they understand the Spirit. é assim que eles entenderam o Espírito. He is a gift for the last days. Ele é um dom, o Espírito Santo é um dom para os últimos The dias. powerful working of God to bring the life of the new creation. A obra poderosa de Deus para trazer a vida da nova criação. If we want to understand the work of the Spirit, Se nós quisermos entender a obra do Espírito, we must grasp that. nós temos que compreender isto. The Spirit brings the new creation into the middle of history. O Espírito traz a nova criação para o meio da história. So the Spirit must first of all be understood in its eschatological context. Então o Espírito Santo deve ser primeiramente compreendido nesse contexto escatológico. But secondly, Mas em segundo lugar, the Spirit must be understood in the Christological context. o Espírito deve ser compreendido no seu contexto cristológico. That is, that the Spirit brings the new creation into the world Isso quer dizer que o Espírito traz a nova criação para o mundo through the work of Jesus Christ. por meio da obra de Jesus Cristo. At his baptism, No seu batismo, the Spirit of God is poured out on Jesus. o Espírito de Deus é derramado sobre Jesus. And Jesus begins to work in the power of the Spirit. E Jesus começa a operar, a trabalhar no poder do Espírito. In Matthew 12:28, Em Mateus 12:28, he says, "If it is by the Spirit of God that I cast out demons, ele diz o seguinte: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, then the kingdom of God has come upon you." então o reino de Deus chegou sobre vocês. If you see the Spirit at work in me, Se você está vendo o Espírito operando em mim, you know that the kingdom of God has arrived. vocês sabem que o reino de Deus chegou. And then in Acts 10, E depois em Atos capítulo 10, we're told that God anointed Jesus nos é dito que Deus ungiu Jesus with the Holy Spirit and power. com o Espírito Santo e com poder. He went around healing Ele caminhava por todos os lados, por todos os lugares, curando all who were under the power of the devil, todos aqueles que estavam debaixo do poder do diabo, because God was with him. porque Deus estava com ele. The Spirit of God is poured out on Jesus. O Espírito de Deus derramou sobre Jesus. It's sent on him first. Ele enviou sobre Jesus primeiro. But then when Christ completes his work, Mas quando Cristo completa a sua obra, he now sends the Spirit ele então envia o Espírito to bring the new life of the creation. para trazer a nova vida na criação ou para a criação. So he's first a bearer of the Spirit, Então, primeiro, ele é um portador do Espírito and then the sender of the Spirit. e depois ele é um enviador do Espírito. Here's how the Gospel of John puts it. Olha só como que o Evangelho de João fala sobre isso. John the Baptist speaks and he says this: João Batista fala e diz o seguinte: "The man," pointing to Jesus, "the man on whom you see the Spirit come down, se referindo a Jesus, ele diz: o homem sobre o qual vocês virem o Espírito sendo derramado and remain,
e permanecendo nele, is the one who will baptize in the Spirit. é aquele que nos batizará no Espírito. I have seen and I testify that he is God's chosen one. Eu tenho visto e testificado que ele é o escolhido de Deus. The Spirit of God works through Jesus. O Espírito de Deus opera através de Jesus, From the time of his birth, desde o momento do seu nascimento, baptism, and batismo, according to Romans 1, e de acordo com Romanos 1, in his resurrection. na sua ressurreição. The Spirit is at work, O Espírito está operando, bringing the salvation of the new creation. trazendo a salvação da nova criação. And when Jesus has accomplished that salvation, Mas quando Jesus conquista essa salvação, in the power of the Spirit through his death and no resurrection, poder do Espírito por meio de sua morte e ressurreição, he sends that Spirit ele envia esse so Espírito that people can begin to share the life of the kingdom. para que o povo possa compartilhar a vida do reino de Deus The life of the new creation. e a vida da nova criação. Paulo, And the rest of the New Testament no restante do Novo Testamento, use three images, usa 3 imagens, three pictures 3 figuras of the way that the Spirit already brings the life of the new creation. acerca da maneira pela qual o Espírito já traz a vida da nova criação Into the middle of history. no meio da história. The first image A primeira imagem is from Hebrews. é de Hebreus. The Spirit brings a foretaste of the new creation. O Espírito traz um antegosto da nova criação, ou seja, nós podemos experimentar, provar um pouco da nova criação. Let's pretend that I come home and my kids are still small, Vamos fingir que eu chego em casa e os meus filhos ainda são crianças. and my wife has made spaghetti. E a minha esposa fez espaguete. It's my favorite meal. É minha refeição favorita. And I walk in the house, Aí eu entro dentro de casa, smell it, sinto o cheiro, and I look and make sure my young kids are not looking. aí eu me certifico de que os meus filhos não estão olhando, And I walk over to the stove, aí eu vou até o fogão, and I take off the top, aí eu tiro a tampa, stick in a fork, enfio um garfo and take a bite, e dou uma mordida, put the top back on, coloco a tampa em cima da panela de novo, and go in and see my family. e aí eu vou conversar com a minha família. Have I had supper? Eu já jantei? There's two answers. Existem 2 respostas para essa pergunta. Yes, Sim no. e não. Have I had supper? Eu já jantei? Yes. Sim. What do you think I tasted? O que vocês acham que eu comi, que eu experimentei? I tasted supper. Eu experimentei o jantar. Have I had supper? Aquilo não era jantar? No, it's in 15 minutes. Eu já jantei? Não, é só daqui a 15 minutos. See, a foretaste Então perceba, um antegosto is having some supper beforehand é você experimentar um pouquinho do jantar antes And do having jantar the- ser servido. and having the full meal later. E depois ter a plena refeição. Here's what Hebrews says. Olha só o que Hebreus diz. In Christ, Em Cristo, you have been given a foretaste vocês experimentaram of the life of the new creation, a vida da nova criação, the life of the kingdom of God. a vida do reino de Deus. The full kingdom, the full new creation is not coming till later. O reino em sua plenitude, a nova criação em sua plenitude, não veio ainda, só virá posteriormente. The whole meal's later, A plena refeição é mais tarde. but we've begun to taste that future life in the Spirit today. Mas a gente começa a experimentar essa vida futura por meio da atuação do Espírito. Paul uses another image. O apóstolo Paulo usa mais uma imagem, mais uma ilustração. In Ephesians 1:14, Efésios 1:14. he speaks of a deposit or a down payment. Ele fala acerca de um depósito ou do pagamento de uma entrada. If I want to buy a house from Eduardo Se eu quiser comprar uma casa do Eduardo,
and I come and I make a deal with him, eu vou até ele, faço um negócio com ele, and I say, here is the first part of the price. aí eu digo, aqui está a primeira parcela. And I give you 50,000 reais. E aí eu dou para ele 50 mil reais. How much? And the price of the house is 500,000 E o reais. preço da casa seria 500 mil reais. Did he just rip me off? Ele passou a perna em mim? That's about right? Tá certo esses valores? Okay. I give him 50,000. Eu dei a ele 50 mil reais. And I say the other 450,000 is coming later. E eu digo, os outros 450 mil virão depois. That's real money. Isso é dinheiro verdadeiro. Saying the rest of the money is coming later. Dizendo que o restante do dinheiro está a caminho. The Spirit is a deposit. O Espírito é um depósito. He's actually brought real salvation now. Ele, na verdade, trouxe verdadeira salvação agora. That is anticipating the whole purchase price at the end. Que está antecipando o preço que foi plenamente pago no final. The third image A terceira imagem is an agricultural image é uma imagem do terreno da agricultura, from Romans 8:23. de Romanos 8:33. It's the imagery of first fruits. É a imagem das primícias, dos primeiros frutos. We lived on a farm for 1 year, Nós moramos numa fazenda por um ano. and we didn't realize that corn tastes much better minutes after it's taken off the stalk. E nós nunca tínhamos percebido que o milho tem um gosto muito melhor minutos após ele ter sido colhido. And so the farmer went and took the first stalks of corn off the stalk, Então, quando o fazendeiro ia colher as primeiras espigas de milho and put it in a big blanket, e colocava num lençol grande, and he walked into the middle of our kitchen, ele entrava no meio da nossa cozinha and he threw it down on the e floor, derramava sobre o chão essas espigas de milho and said, "Eat this now. e dizia, coma isso agora. This is the first corn from the harvest." Estes são os primeiros milhos da colheita. Marnie cooked it up quickly. Aí a Marnie cozinhava bem rapidinho We ate it immediately. e a gente comia imediatamente It was delicious. e era delicioso. That was the first fruits of the whole crop. Eles eram os primeiros frutos de toda a plantação. But we knew that the whole crop was out there. Mas nós sabíamos que a colheita na sua plenitude estava lá fora. There was a lot more that was coming. Existia muito mais que estava vindo. We have tasted the first fruits Nós provamos os primeiros frutos, as primícias of the new creation. da nova criação. It's a real part of the harvest É uma parte real da colheita. now, Agora, anticipating the whole harvest in the future. antecipando a plena colheita no futuro. You see what these images are doing? Perceba o que essas imagens estão fazendo. We taste the new creation now. Nós experimentamos a nova criação agora, The rest of the meals in the future. mas o restante da refeição está no futuro. We experience some of the money right now. Nós experimentamos alguma coisa do dinheiro agora, The whole purchase price is coming in the future. mas o pagamento pleno, o preço pleno está vindo no futuro. We enjoy a real part of the harvest now, Nós desfrutamos de uma parte real da colheita agora, but the whole harvest is coming in the future. mas a colheita em sua plenitude está vindo no futuro. I want you to experience the excitement of what Paul would have felt here. Eu quero que vocês experimentem o entusiasmo com o qual Paulo está falando aqui. Paul, the Jewish rabbi, Paulo,
o rabino judeu who believed the prophets, que cria nos profetas, who said that the Spirit of God was going to bring the new creation, que dizia que o Espírito de Deus traria a nova criação, now is writing letters to those churches he has planted. agora está escrevendo cartas para igrejas às quais ele plantou. And he is saying, already, right now, E ele está dizendo, já, agora, you can begin to experience vocês podem começar a experimentar the life of the new creation, a vida da nova criação, because the Spirit has been given, porque o Espírito nos foi dado, giving you a foretaste nos dando um antegosto of the salvation that is coming. da salvação que está por vir. So we must understand the Spirit in its eschatological context, Então a gente precisa compreender o Espírito no seu contexto escatológico. brings the life of the new creation into the middle of history, Ele traz a vida da nova criação para o meio da história, and in its Christological e context, também no seu contexto cristológico, that the Spirit works through Jesus, no qual o Espírito opera por meio de Jesus, accomplishing that salvation conquistando essa salvação to bring that new creation to us. para trazer a nova criação até nós. But there's a third context, Mas existe também um terceiro contexto, and that is what I'm calling the missional ecclesial context. e esse é o contexto que eu chamo de missional eclesiológico, é o contexto missional eclesiológico. As we look at the Spirit in Acts, À medida que nós olhamos para o Espírito Santo no livro de Atos, after Pentecost, depois do Pentecostes, the Spirit is the primary agent of mission. o Espírito é o agente primário da missão. The Spirit is the primary actor in the book of Acts. O Espírito é o ator primário no livro de Atos. The Spirit moves from Jesus O Espírito se move a partir de Jesus and begins gathering folk into the kingdom of God. e começa a reunir as pessoas no reino de Deus. First 8 chapters, he gathers Jews, Nos primeiros 8 capítulos, o Espírito reúne os judeus, then spreads out, depois se espalha begins to gather e Gentiles. começa a reunir os gentios. He begins in one city in Jerusalem Ele começa em uma cidade, Jerusalém, and begins to move out e ele começa a se espalhar to the ends of the earth. até os confins da terra. He begins with the one man Jesus Ele começa com um homem, Jesus, and begins to move out and gather the many into his body. e começa a se mover e reunir muitos no He's- seu corpo, como he's- corpo de Cristo. He's working gathering, renewing, A sua obra é reunir, a renovar, gathering, renewing, reunir, renovar, gathering, renewing. reunir, renovar. That's the work of the Spirit. Essa é a obra do Espírito. Gathering people into this new community Reunir pessoas nessa nova comunidade and renewing them E in the new life of the kingdom. e renová-las na nova vida do reino. And the Spirit doesn't do it alone. E o Espírito não faz isso sozinho. The Spirit is working in the church. A obra do Espírito acontece por meio da igreja And through the church e na igreja, to bring the life of the new creation. para trazer a vida da nova criação. He first of all works in the church Primeiramente, ele trabalha na igreja, to make it a sign of the kingdom. para fazer da igreja um sinal do reino. We'll examine Acts 2 tomorrow, Amanhã nós vamos examinar Atos 2. but we see that through the word, the Lord's Supper, E nós vemos que por meio da palavra, da ceia do Senhor, fellowship, da comunhão and prayer, e oração, this new life of the kingdom, essa nova vida do reino, this new life of the new creation essa nova vida da nova criação, comes to the people of God. vem até o povo de Deus. And as they experience that new life, E à medida que eles experimentam essa nova vida, they become a sign of the new creation, eles se tornam um sinal da nova a criação, picture of the true humanity. um retrato da verdadeira humanidade. So the Spirit works in the church, renewing them Então o Espírito opera na igreja, renovando-a in the life of the new creation. para a vida da nova criação. But the Spirit then works
through the church Mas então o Espírito opera através da igreja, to make known the kingdom in the midst of the world. para tornar o reino conhecido no meio do mundo. The Spirit moves out working in and through the church O Espírito então se move trabalhando na e por meio da igreja, to gather folk into the community. para reunir pessoas nessa comunidade. He works through their distinctive life. Ele opera por meio da vida distinta que esse povo tem. As the Spirit works that new life in them, À medida que o Espírito Santo opera essa nova vida na igreja, they are attractive, eles se tornam atraentes. and people are drawn to that new community. E as pessoas são atraídas para essa nova comunidade. He works through the words that they speak. Ele opera por meio das palavras que eles dizem. When they speak good news to their neighbors, Quando a igreja proclama boas novas para os seus próximos, the Spirit uses those words to draw people in. o Espírito usa essas palavras para atrair pessoas. He works through their deeds Ele opera também por meio dos seus atos. as they demonstrate the compassion and mercy and justice of the kingdom. Quando a igreja demonstra compaixão, misericórdia e justiça do reino, People are drawn into this community. as pessoas são atraídas a essa comunidade. So the Spirit is at work through the church, Então o Espírito está operando através da igreja, through their life, por meio da vida deles, through their words, por meio de suas palavras, through their deeds, por meio das suas ações, gathering folk into Reun- the kingdom of God. reunindo pessoas no reino de Deus. It's only after we have spoken of the Spirit in the eschatological context Só depois de termos falado do Espírito no seu contexto escatológico, that is bringing the new creation, ou seja, trazer a nova criação, through the Christological context, só depois da gente falar do Espírito no seu contexto cristológico, the new creation through Jesus, a nova criação por meio de Jesus, and the missional ecclesial context, e do contexto missional eclesiológico, gathering and renewing a community, reunindo e renovando uma nova comunidade. that then Aí sim, we can speak of the work of the Spirit nós podemos falar da obra do Espírito in the individual. no indivíduo. The Spirit of God O Espírito de Deus brings this new life of the creation traz essa nova vida da criação and the benefits of salvation e os benefícios da salvação to believers. para os crentes. And we could name some of those. E a gente pode dar nome, a gente pode denominar alguns desses benefícios. The Spirit calls people through the gospel. O Espírito chama as pessoas por meio do Evangelho. The Spirit regenerates them, giving them a new heart. O Espírito os regenera e dá a eles um novo coração. The Spirit gives them the gift of faith. O Espírito dá a eles o dom da fé. The Spirit of God forgives their sin, O Espírito de Deus perdoa os seus pecados, adopts them as children, os adota como filhos, liberates them from sin, os liberta do pecado, brings hope and love and joy and peace. traz esperança, amor, alegria, paz. He sanctifies and renews them, Ele santifica e renova, and so much more. e tantas coisas mais. It's the Spirit's work to bring all of these gifts to the people of God. É a obra do Espírito trazer todos esses dons para o povo de Deus. And all of these benefits E todos esses benefícios enable human beings capacita os seres humanos to be restored to their new true humanity. a serem restaurados à sua nova e verdadeira humanidade. That was the goal of the biblical story. Este era o alvo da história bíblica. The whole story was moving to that day Toda a história estava caminhando na direção daquele dia, when God would renew the creation quando Deus renovaria a criação, and restore humanity restauraria a humanidade to what He intended them to be in the beginning. para aquilo que ele tinha, para a intenção original de Deus desde o início. So this conference is about the ministry in the power of the Spirit. Então, essa conferência é sobre o ministério no poder do Espírito. And we will get to that tomorrow night. E amanhã à noite a gente vai falar sobre isso. But to understand
ministry in the power of the Spirit, Mas para compreender o ministério no poder do Espírito, we must understand the proper context a gente precisa compreender o contexto apropriado and place ministry within that proper framework. e colocar o ministério dentro desse contexto apropriado. The work of the Spirit in the Bible, A obra do Espírito na Bíblia eschatological, é os contextos. Escatológico brings the life of the new creation into history. traz a vida da nova criação para o meio da história. Cristological Cristológico works through Christ to bring that kingdom, opera por meio de Cristo para trazer esse reino, who sends the Spirit to gather them into that new life. que envia o Espírito para atrair as pessoas para essa nova vida. Missional ecclesial O contexto missional eclesiológico, gathers and renews a community to be a sign and picture of the new creation. ele reúne e renova uma comunidade para ser um sinal do reino de Deus. And personal, E o contexto pessoal, restores people ele restaura pessoas, to their true humanity, ele restaura as pessoas à sua verdadeira humanidade, pouring out the blessings and benefits of salvation derramando sobre as pessoas as bênçãos da salvação on them. sobre elas. And when we see the ministry in that light, E quando nós vemos o ministério sob essa luz, I think we start to see the joy of leadership within the church. eu creio que nós começamos a perceber a alegria do ministério na igreja, ou da liderança na igreja, In a new way. de uma nova maneira. And we begin to understand E nós começamos a compreender, why the Spirit of God pelo Espírito de Deus, is essential to the pastorate and to leadership within the church. nós começamos a compreender que o Espírito de Deus é essencial no pastorado e no ministério dentro da igreja. Because pastoral leadership Porque liderança pastoral is one of those gifts é um dos dons that God uses que Deus usa to bring the new life, the new creation to His people, para trazer a nova vida da nova criação para o seu povo, so that they might be a faithful sign para que eles possam ser um sinal fiel of the kingdom of God do reino de Deus in the midst of history. no meio da história.